Pois é, meu amigo, sinto lhe informar, mas ing não é verbo. Mas calma aí que eu vou te explicar direitinho como funciona essa história do ing. É que na verdade as pessoas aprendem só uma parte da história, depois têm dificuldade em entender o restante. Então nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como funciona tudo isso. So, let's get started. Olha só, e se você está aí lutando para aprender inglês, está enrolado, não consegue desenvolver, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, que começa do zero, ideal para quem está iniciando e até para aqueles alunos que já estão no intermediário e não conseguem aí desenrolar, não entendem como as coisas funcionam. Então, se você ficou interessado, quer saber mais detalhes sobre esse curso, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem o link aí na descrição do vídeo, é só entrar no grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. Agora vamos falar do ing, afinal de contas, ing serve para quê? Ele é ou não é verbo? O que acontece é que, geralmente, os alunos quando começam a aprender inglês, eles aprendem um tempo verbal que usa um verbo com ing como parte da formação desse tempo. Mas um verbo com o ing por si só, você vai perceber que não dá para usar como verbo. A confusão também acontece porque nós usamos formas verbais onde eles usam um verbo com ing, mas que eles não classificam como verbo. Você vai ver que, na verdade, verbos com ing vão ter as funções de substantivo ou adjetivo. Eu vou explicar melhor isso, mas deixa eu dar alguns exemplos de quando você usa como verbo, ou seja, como parte de uma expressão verbal. Por exemplo, se você pegar o verbo to work, que é o verbo trabalhar, aí você acrescenta o ing, você formou working, que normalmente quando você está começando a aprender, você traduz como trabalhando. Mas presta atenção, você não tem como usar working sozinho como trabalhando, porque em português também você não usaria trabalhando assim do nada. Você precisa formar um tempo verbal, normalmente o tempo mais comum é o presente contínuo, que você forma usando o verbo com ing junto com o verbo to be no presente. Então, por exemplo, você quer falar eu estou trabalhando, aí sim, você vai falar I am working. Então, a combinação do am com o verbo mais o ing forma um tempo verbal que a gente chama de present continuous. É o presente contínuo, você usa para falar o que você está fazendo. Aí você vai falar, mas então é verbo, como é que não é verbo? Presta atenção que é parte de uma expressão verbal. Daqui a pouco eu vou mostrar os exemplos em que ele na verdade não é verbo. Mas eu poderia falar também, ela estava cozinhando. Seria she was cooking. She was cooking. Tá vendo? Então o cooking tá junto com was, que é uma forma do passado do verbo to be. Ela estava cozinhando. Porque você não poderia falar ela cozinhando, né? Eu trabalhando. Você tem que colocar o verbo to be junto para formar o tempo verbal. I've been waiting for you for half an hour. I've been waiting for you for half an hour. Eu estou esperando você há meia hora. Então aqui a gente tem o tempo verbal have been waiting. Tá vendo? Então tem uma forma do verbo to be, no caso have been. I will be traveling next week. I will be traveling next week. Eu estarei viajando a semana que vem. Tá vendo? Will be é uma forma do verbo to be e mais o traveling, que é viajando. Agora, fora esses tempos verbais que tem o verbo to be mais o outro verbo com ing, normalmente, quando você coloca o ing num verbo, você transforma o verbo num substantivo ou num adjetivo. Outra coisa que é importante você saber é que os substantivos, eles são usados como sujeito ou objeto de uma frase. Eu vou tentar não entrar em muitos detalhes técnicos aqui dessa parte gramatical, mas lembra disso. Quando você vai fazer uma frase, isso em inglês é bem mais estável até do que o português, né? O português tem algumas variações aí, mas em geral, em inglês, o que está antes do verbo é o sujeito da frase e tem que ser um substantivo ou um pronome, que o pronome substitui exatamente um substantivo. Depois do verbo ou de uma preposição, você vai ter o objeto desse verbo, que também tem que ser um substantivo. Tá, se o sujeito e o objeto do verbo tem que ser um substantivo, e se eu fosse colocar um verbo? Porque a gente coloca um verbo nessas situações. Em inglês, você vai colocar o quê? Um verbo transformado em substantivo, que é o verbo com ing. Tá, vamos fazer um exemplo. Eu poderia dizer para você assim: This book will help you learn vocabulary. This book é o sujeito, este livro, tá vendo? É um substantivo, é alguma coisa que vai te ajudar a aprender vocabulário. No caso, este livro.
This book will help you learn vocabulary. Tá vendo que will help é o verbo, então antes do verbo tem um substantivo, que é o sujeito da frase. Agora, eu poderia usar também assim. Reading will help you learn vocabulary. Reading will help you learn vocabulary. Então, o que é reading? É o verbo ler com o ing, que a gente transformou então o verbo em substantivo. Aí acontece o seguinte, em português, alguns verbos têm a forma substantiva, outros não. No caso do reading, a gente tem leitura, tá vendo? Então, leitura é o substantivo referente ao verbo ler. Então, em português, eu traduziria essa frase como a leitura vai te ajudar a melhorar o vocabulário. Acontece que em português também é correto você dizer ler vai ajudar você a aprender vocabulário. Então, é comum para a gente colocar a forma verbal também como sujeito de uma frase. Em português, tem verbos que têm uma forma de substantivo, como ler, leitura, outros não têm, você vai ter que usar o verbo mesmo. Por isso que, na visão do aluno, ele fala, esse ing traduz como verbo, né? Não como ing, não como lendo. Ou seja, você não traduz esse ing. Mas você está entendendo como é que funciona? Então, para eles, você está transformando um verbo em substantivo. O jeito de traduzir em português vai depender da palavra, porque às vezes a gente tem uma forma de substantivo daquele verbo, às vezes não tem. Aí você traduz como se fosse um verbo mesmo. Mas aí você percebeu que o reading está na mesma posição do this book, ou seja, na posição de substantivo, na posição de sujeito dessa frase. Fumar é muito prejudicial para a sua saúde. Então, o que é prejudicial? Fumar, o ato de fumar. Em português, a gente usa o próprio verbo para se referir à atividade, ao ato de fumar. Em inglês, o que você vai fazer? Você vai transformar o verbo num substantivo, colocando ing. Então você tem que dizer, smoking is very harmful for your health. Smoking is very harmful for your health. Morar numa cidade grande pode ser estressante às vezes. Então qual é o sujeito dessa frase? É morar numa cidade grande. Ou seja, em inglês vai ser living in a big city. Eu transformei o verbo live num substantivo para poder encaixar aí na posição do sujeito da frase. Living in a big city can be stressful sometimes. Então eu falei para você que o sujeito e o objeto de uma frase tem que ser substantivos. Eu já falei do sujeito, agora vamos falar do objeto. Vai acontecer a mesma coisa. A questão é que às vezes em português a gente tem outras opções de tradução ou a gente não tem a possibilidade de traduzir naquela frase aquele verbo com ing como substantivo, a gente não tem essa forma. Mas lembra que a gente está aprendendo como funciona o inglês. Aí a tradução você dá depois que você entendeu a ideia em inglês. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, ele sugeriu uma reunião. He suggested a meeting. Então ele sugeriu alguma coisa, né? Então é um substantivo. A meeting é um substantivo. Agora eu poderia dizer assim, the teacher suggested taking notes. The teacher suggested taking notes. Então o que o professor sugeriu? Ele sugeriu alguma coisa. Ele sugeriu anotar, fazer uma anotação. Você pode traduzir do jeito que você quiser, mas você percebe que depois do verbo suggest, você tem que usar taking notes. Aí você vai falar, mas depois do verbo não usava to no segundo verbo? Sim, na maioria dos verbos acontece isso, você usa um segundo verbo no infinitivo. Porém, em inglês, existem alguns verbos que você deve usar a forma ing do verbo, que na verdade você está usando um substantivo ali depois do verbo. Então isso vai acontecer com alguns verbos, você vai ter que memorizar quais são eles, e acontece também quando você tem uma preposição. Porque depois da preposição, você vai ter o objeto dessa frase, dessa preposição, que tem que ser um substantivo. Se você estiver usando um verbo, você tem que transformar esse verbo no substantivo colocando ing. Então, por exemplo, o verbo avoid é um outro que você não usa normalmente, outro verbo no infinitivo. Você tem que usar um substantivo. Então eu posso usar I avoid soda, eu evito refrigerante. Eu posso falar I avoid drinking soda, eu evito tomar refrigerante. Em português a gente usa como verbo, tomar, mas em inglês você vai usar com o ing, porque é como se você estivesse usando um substantivo aí. Aliás, tem verbos que você pode usar as duas formas. Tem verbos que aceitam você usar o infinitivo de outro verbo ou usar a forma com ing. Por exemplo, the baby started crying. O bebê começou a chorar. O verbo start é um verbo que aceita as duas formas. Você tanto pode usar started crying, quanto você poderia dizer the baby started to cry. Então,
Qualquer forma que você usar está correta. Bem que podia ser tudo assim, né? Mas não é, então vamos aprender como é o correto. Eu falei também das preposições. Quando você coloca um verbo logo depois de uma preposição, você tem que colocar esse verbo na forma ing, senão realmente fica errado. Então eu poderia dizer assim: You shouldn't drive after drinking. You shouldn't drive after drinking. Você não deveria dirigir depois de beber. Tá vendo? After é uma preposição, depois de. E beber então fica na forma ing, drinking. You won't pass the test without studying. You won't pass the test without studying. Você não vai passar na prova sem estudar. Without é uma preposição e aí você vai usar o verbo studying com o ing. E o ing também pode ser adjetivo. Pois é, vou te mostrar alguns exemplos em que o ing é adjetivo. Aliás, é curioso isso porque tem muitos que o aluno nem questiona, ele já aprendeu que aquilo era um adjetivo logo de primeira. Agora, tem palavras que ele aprendeu primeiro como verbo, a hora que ele vê sendo usado como adjetivo, ele não consegue desvincular essa ideia do ing ser sempre verbo. Ah, e olha só, se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal, e também se inscreve aí, assim você não perde nenhuma aula. Só clicar aí embaixo do botãozinho inscrever-se e clicar no sininho também para você receber a notificação. Então olha só esse exemplo. People have to change some eating habits. People have to change some eating habits. As pessoas têm que mudar alguns hábitos alimentares. Tá vendo? Eating habits. Habits são os hábitos. Que tipo de hábitos? Aí eu vou explicar que tipo de hábito é esse. Isso é um adjetivo. Então você coloca antes de habits, eating. Nesse caso é alimentar, né? Hábito alimentar. Porque em português a gente tem o verbo comer ou se alimentar e a gente tem o adjetivo que é alimentar também. Olha outro exemplo. I read an interesting book. I read an interesting book. Eu li um livro interessante. Olha só que interessante. A palavra interesting é interessante, é um adjetivo e ninguém questiona muito porque a gente não usa muito o verbo to interest. Então quando você começa a aprender inglês, você já aprende que interesting é interessante. Há muito tempo depois que você vai aprender o verbo interessar-se. A gente acaba não usando muito. Então ninguém questiona. Agora quando o aluno vê a forma eating, como ele já aprendeu o verbo eat no começo, e ele depois aprendeu que eating pode ser comendo, né, para formar o tempo present continuous, aí acabou, né? Ele não consegue ver esse eating como um adjetivo. Mas é tudo uma questão de como você encara aquela função da palavra. This movie is very tiring. This movie is very tiring. Esse filme é muito cansativo. Tá vendo? Tiring é o verbo to tire com ing. Em português a gente tem o verbo cansar-se e a forma cansativo como adjetivo. Então depende também um pouco das palavras que a gente tem em português. Às vezes a gente tem um adjetivo correspondente àquele verbo como uma palavra diferente, às vezes não tem. Quando não tem, o aluno acaba confundindo bastante. That barking dog is very annoying. That barking dog is very annoying. Aqui eu tenho dois adjetivos, tem barking e annoying. Então o primeiro é that barking dog. Aí é uma situação que a gente não tem um adjetivo como uma palavra diferente, né? E relacionado a latir. A gente tem o verbo latir, mas como você classifica um cachorro que fica latindo muito? Você fala que é aquele cachorro que fica latindo, a gente não tem um adjetivo correspondente. Em inglês, basta você colocar o ing que você transformou aquele verbo num adjetivo. Então, barking dog é aquele cachorro que fica latindo, não tem outro jeito da gente traduzir. Is annoying, ele é irritante, né? Annoying é irritante. Vem do verbo to annoy, que é irritar. Ufa! Essa aula foi um pouco mais longa, mas espero que vocês tenham entendido aí essa história do ing, que isso deu uma clareada aí nas suas ideias. So that's it for now, guys. Thank you and I'll see you next time.